Olá, me chamo Camille Mariane e hoje vamos estar falando sobre a biografia de Monteiro Lobato, mais conhecido como o pai da literatura infantil brasileira. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882, na cidade de Taubaté, em São Paulo. Ele cursou a faculdade de Direito, mas se destacou mesmo como escritor de livros infantis. Não é à toa que ficou conhecido como o pai da literatura infantil brasileira. O autor do O Sítio do Pica-Pau Amarelo, sua obra de maior destaque na literatura infantil. Monteiro Lobato escrevia obras para as crianças com traços da literatura fantástica e elementos históricos, folclóricos e científicos. Já seus livros para adultos integravam o chamado pré-modernismo e era marcado pelo realismo social, nacionalismo e crítica sociopolítica. Filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. José Renato Monteiro Lobato, o nosso Monteiro Lobato, foi alfabetizado pela própria mãe e o gosto pela literatura se apresentou ainda na infância. Neto de Visconde, ele passava horas do seu dia, quando criança, lendo os livros infantis da biblioteca do seu avô. Já adolescente, no auge dos seus 14 anos de idade, Monteiro Lobato foi para São Paulo estudar no Instituto de Ciências e Letras. Após perder os pais, em 1898, passou a ser criado pelo avô e acabou mudando seu nome para José Bento Monteiro Lobato, para que pudesse usar a bengala que pertencera ao pai e tinha as iniciais J, B, M e L gravadas. Em 1900, devido à forte pressão do avô, ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo, mesmo desejando estudar Belas Artes. Ainda assim, sua veia de leitor e escritor não deixou, e Monteiro Lobato passou a escrever para um jornal. Monteiro Lobato foi e é ainda muito criticado devido à sua defesa a ideias eugênicas. Uma das principais características do eugenismo é a desvalorização das misturas étnicas e a defesa da superioridade das pessoas brancas em relação ao povo negro, ou seja, Monteiro Lobato defendia ideias racistas. Para alguns pesquisadores da literatura brasileira, Monteiro Lobato era declaradamente racista e deve ser tratado como tal. Em obras como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, a tia Anastácia é chamada de negra beiçuda e negra de estimação, o que é inadmissível. Além de brilhante escritor, Monteiro Lobato foi nacionalista convicto, que ao longo da sua vida defendeu a importância do Brasil de estruturar para explorar o petróleo disponível em terras nacionais, evitando que empresas estrangeiras usufruíssem do bem que é nosso. O fato de defender livremente suas ideias acabou levando Lobato à prisão no começo da década de 1940. Insatisfeito com as políticas públicas, no dia 24 de maio de 1940, em plena ditadura do Estado Novo, o escritor enviou cartas ao então presidente Getúlio Vargas e ao general Góes Monteiros, chefe de Estado-Maior do Exército. Nessas cartas, Lobato criticava os rumos que a política do governo havia adotado em relação à exploração do petróleo. O escritor, jornalista, tradutor e empresário morreu vítima de derrame em 4 de julho de 1948, aos 66 anos. Monteiro Lobato deixou um legado extenso na literatura brasileira infantil e, consequência, seu aniversário se tornou uma data comemorativa do livro infantil, 18 de abril. Seu corpo foi sepultado no Cemitério da Consolação, localizado na zona sul de São Paulo. E esse foi um resumo da biografia de Monteiro Lobato. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.